Bom dia, galera! Preparados para mais uma aula de matemática? Acabamos a parte de racionalização de denominadores. Vamos para a aula 139 da apostila 7. A gente vai falar sobre médias aritméticas e ponderada. É uma revisão de tarefas que a gente já viu em outras apostilas. O que eu quero lembrar a vocês é o seguinte: a apostila 8 ela é para ser iniciada no dia 23, mas devido a gente ter dividido a aula 138 em duas partes, por ela ter sido extensa e complicada, a gente vai ter um atraso. E também sexta-feira é feriado, dia 20. Então a gente vai perder duas aulas praticamente. Então é possível que eu tenha que juntar duas aulas em uma aula só. 2 vídeos de aula em um dia de aula online. Então eu vou procurar aulas que sejam mais fáceis, que tenham vídeos menores, para que vocês possam fazer duas e a gente consiga dar conta do conteúdo da apostila 8, ok? Para que não fique nada para trás, tá bom? Beijos, fiquem com Deus e bora para a aula! Bom dia, galerinha! Estamos na aula 139, nós vamos rever médias. A aula de hoje está uma aula simples. Portanto, vejam que no exercício 1, que pede para calcular a média aritmética dos números, tem da letra A até a letra D. Eu vou fazer a letra C e a letra D com vocês, que tem números maiores. A letra A e a letra B vocês fazem sozinhos, porque são fáceis, é o mesmo exercício, só muda os números, ok? Bom, lembrando que média aritmética é diferente de média ponderada. Porque a média aritmética é aquela em que eu tenho os números, somo e divido pela quantidade de números que eu tenho. A média ponderada são médias que apresentam, além dos números, eu tenho pesos, né? Então, a gente vai ver isso no exercício 2, 3 e 4. Então, ele pede para calcular a média aritmética dos números. Ele já está dizendo que, neste caso aqui, eu quero que some os 4 números e divida pela quantidade de números que eu tenho, que são 1, 2, 3, 4. Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar um traço de fração aqui e vou somar o 27, mais o 34, mais o 45, mais o 51 e vou dividir por 4, porque eu tenho 4 números aí. Somando o 27 com o 34, eu encontro o 61. O 34, 61 mais 45, 106. E 106 mais 51, eu chego num total de 157 pontos, anos, balas, e assim por diante. Vou dividir por 4. 157 dividido por 4 não dá número inteiro. Ele vai dar parte inteira e parte decimal, que na verdade se você dividir aí, vai dar 39,25. Essa é a média da soma dos 4 números, ok? 39,25. Já no exercício D, é a mesma coisa, só que agora eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 números. Então, eu vou somar os 5 números, que no caso é o 101, mais o 112, mais o 121, o 136 e o 145, e vou dividir agora pela quantidade de números que eu tenho, que são 5. Somando 101 mais 112 dá 213, mais 121 dá 334, mais 136 dá 470, mais o 145 vai dar 615. Dividindo isso aqui por 5, eu consigo dividir e dar um número inteiro, que é o 123. Isso é a média aritmética. Eu somo os números e divido pela quantidade de números que eu somei, certo? Agora eu vou virar a página e a gente vai para o exercício 2. Bom, no exercício 2, eu tenho um problema e ele diz assim: a média bimestral de uma escola é composta por 4 provas. A primeira prova tem peso 1, veja que eu grifei. A segunda prova tem peso 2. A terceira prova tem peso 2 também. E a quarta tem peso 5. Aí ele fala o seguinte: se um aluno tirou 5 na primeira prova, 7 na segunda prova, 4 na primeira prova,
qual deve ser a nota da quarta prova para que o aluno seja aprovado com uma média igual a 6? É média ponderada. Por que eu sei que é média ponderada? Porque além do valor da nota e da quantidade de notas que eu tenho pesos em cada nota. Então, cada uma tem um valor. Então, eu vou pôr o seguinte, vou passar o traço aqui e vou começar a esquematizar, ó. Na primeira prova, ele tirou 5. A primeira prova tem peso 1, então eu vou fazer 5 de nota vezes o seu peso, certo? Aí eu vou somar com a nota da segunda prova, que é 7 de nota, vezes o seu peso, que é peso 2 na segunda prova. Somo a nota da terceira prova, que é 4, vou multiplicar pelo peso da terceira prova, que é 2 também. E vou somar a nota da quarta prova, ele não tem a nota. Então, eu vou falar que essa nota é X. E vou multiplicar pelo seu peso, que é 5. E toda essa conta vai resultar em 6 de média. Quanto será que ele vai ter que tirar aqui nesta prova para que ele tenha 6 de média? Eu vou dividir pela quantidade pelos pesos que eu tenho, que é peso 1, mais peso 2, mais peso 2, mais peso 5. Não são esses os pesos? Peso 1, 2, 2 e 5, tá? Então, agora, a primeira coisa que eu faço são as multiplicações. Então, eu vou multiplicar 5 vezes 1, 5. Eu nem vou pôr a vírgula 0, porque é número inteiro. Mais 7 vezes 2, 14. Mais 4 vezes 2, 8. E x vezes 5 vai dar 5x. Isso tudo é igual a 6, tá? Somando aqui, ó, 1 mais 2, 3. 3 mais 2, 5. 5 mais 5, 10. Eu vou dividir por 10. É o valor dos pesos, peso 10. Somando 5 mais 14 mais 8, eu não posso somar com isso que tem x. Eu chego em 27. Então, aqui vai ficar 27 mais 5x é igual, dividido por 10, perdão, é igual a 6. Lembra que isso é uma igualdade. Então, aqui eu tenho 1, ou eu faço MMC, ou eu posso multiplicar isso aqui em cruz. Também dá certo. Vou fazer aqui, ó. Multiplicando em cruz, 27 mais 5x vezes 1 vai dar 27 mais 5x vezes 1 dá ele mesmo. 10 vezes 6 vai dar 60. Agora, é uma equação do primeiro grau. Veja que o 5x tem o 5 tem o x e o 27 não. Então, o 27 eu vou passar para lá e vou trocar o sinal. 5x é igual a 6, né? Que é 60 vezes menos 27. 5x é igual a 60 menos 27, vai dar 33. Vou continuar aqui, deixo o x isolado, passo o 5 que está multiplicando, dividindo. 33 dividido por 5, a nota da quarta prova tem que ser pelo menos 6,6 para que ele tenha média 6 e seja aprovado, certo? No exercício 3, eu também tenho um problema que fala sobre média ponderada, mas ele não põe dentro do exercício a palavra peso, mas ela está aqui e a gente vai identificar. Veja lá, ó, André comprou 3 livros por R$ 34,00 cada e 5 livros por R$ 23,00 cada. Qual é o preço médio dos livros que ele comprou? Veja que os pesos, na verdade, aqui foram trocados a palavra pesos pela palavra livros, que ele comprou 3 por 34 e 5 por 23. Numa conta comum, o que você faria? Você não multiplicaria os 3 livros pelo preço de cada um deles e os 5 livros pelo preço dos R$ 23,00? Somaria e dividiria pela quantidade de livros que ele comprou, que no caso aqui são 8? Então os 5 e o 3, que são os livros, são os pesos do meu problema. Eu não preciso ter a palavra peso para mostrar que isso é uma média ponderada. Na verdade, ele comprou coisas iguais com valores diferentes. Então, eu preciso multiplicar separado. Então, como eu vou fazer isso? Eu vou pegar
o meu traço de fração aqui. Poderia ter feito assim, 3 vezes 34 faz a continha, 5 vezes 23 faz a continha, soma e divide por 8? Lógico que sim, tá? Mas eu vou montar do jeito que a gente montou o exercício anterior. Então, ele comprou 3 livros por R$34 vezes 34 e depois ele comprou mais 5 livros vezes R$23, que é o preço dos 5 de cada livro que ele comprou. Eu vou dividir por quanto? Eu vou dividir pela quantidade de livros que ele comprou, que na verdade são 3 de 34 mais 5 de 23. Fazendo as continhas aqui, ó lá, 3 vezes 34 livros, então quer dizer que os 3 livros que ele pagou R$34 cada um, ele pagaria R$102, mais 5 livros que ele pagou R$23 cada um, ele pagou R$115 dos 5. E na verdade ele comprou 8 livros. Para eu saber o preço médio, vamos supor, eu quero saber mais ou menos se eles custassem o mesmo valor. Qual seria o valor de cada um? Então eu vou somar o 102 mais o 115, chegando em 217, e vou dividir pela quantidade de livros, que são 8. Então, 217 dividido por 8 não dá um número inteiro, vai dar um número decimal, que é R$27,125. Como a gente trabalha com dinheiro apenas com 2 casas decimais, eu vou aproximar esse valor para R$27,13. Seria o valor de cada livro se os 8 custassem o mesmo valor, tá bom? Agora nós vamos para o próximo exercício. No exercício 4, ele fala assim, com base no exercício anterior, faça um exercício sobre média ponderada e resolva. Eu não vou deixar livre para vocês construírem esse problema aqui, porque não tem como eu corrigir e saber se está certo. Então, eu vou fazer um problema aqui para vocês e a gente vai resolver sozinhos depois. Vamos lá, então? Eu vou escrever e vocês copiam. Uma turma de amigos, 3 tem 11 anos, 4 tem 12 anos e 5 tem 13 anos. Qual é a idade média desse grupo? Então, o que eu vou fazer? É a média ponderada. Vou pegar os pesos. Quem são os pesos? Os pesos são a quantidade de amigos, ó. 3, 4 e 5. Então, eu vou multiplicar os amigos aqui, ó, 3 amigos têm 11 anos, mais 4 amigos têm 12 anos, mais 5 amigos têm 13 anos. Então, eu vou multiplicar, como eu tenho 3 crianças aqui que têm 11 anos, ou eu poderia fazer 11 mais 11 mais 11, 4 crianças têm 12, 12 mais 12 mais 12 mais 12, 5 crianças têm 13, 13 mais 13 mais 13 mais 13 mais 13. Ou eu multiplicaria cada turminha que tem a mesma idade, ó, 5 tem 13, pela idade para saber quantos anos essa turminha tem junto. Eu vou dividir por quanto? Pela quantidade de amigos, que no caso aqui são 3 que tem 11, mais 4 que tem 12, mais 5 que tem 13. Veja que eu tenho 12 crianças aqui, então quer dizer que eu tenho 12 idades, com idades iguais, mas eu tenho 12 quantidades de idades. Então, eu sei que eu tenho 12 crianças e vou fazer 3 vezes 11. Aqui tenho 33 anos dessa turminha, 4 vezes 12, 48 anos essa turminha toda, e 5 vezes 13, 65 anos essa turminha. Somando a idade das 12 crianças, eu chego em 146 anos, a turminha toda. Dividindo pela quantidade de crianças que eu tenho, eu vou chegar em 12,1666 e assim sucessivamente. Portanto, eu posso arredondar para 12 anos, 17. Então, quer dizer que a turminha, se ela tivesse uma média igual de aluno, de idade, ela teria aproximadamente 12 e pouquinho aí. 12 anos, na verdade, eles teriam, tá bom?
A aula está no fim, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Qualquer coisa, estou no chat. Lembrem que vocês têm 2 exercícios para fazer, que é o número 1, letra A e letra B, e vocês conferem no link de resposta, tá fácil. Beijos, tchau!